Olá pessoal, eu sou a Karen do Prateleira de Cima e hoje eu vim aqui responder a tag a meus hábitos de leitura. Na verdade eu já tinha feito esse vídeo, já tinha publicado no YouTube, mas eu não sei o que aconteceu, o YouTube apagou o meu vídeo e aí eu decidi gravá-lo de novo, gente, porque esse vídeo é um clássico vídeo literário, né, de tag literária, e eu deveria gravar novamente para vocês saberem quais são meus hábitos de leitura. Então eu decidi gravar novamente esse vídeo e espero que vocês gostem dele e de saber um pouquinho mais sobre os meus hábitos, o que eu gosto sobre leitura e tudo mais. Combinado? Estou utilizando o meu caderninho. No outro vídeo também tinha utilizado esse caderninho, que é onde estão anotadas as perguntas. E aí eu vou responder uma a uma, vou dizer a pergunta e responder uma a uma. Se quiser, fique à vontade para gravar esse vídeo, essa tag. Se não quiser gravar essa tag, pode respondê-la normalmente, de forma escrita em blog, em Instagram, onde você preferir. Mas eu decidi gravar essa tag. Registrar, responder essa tag via vídeo. Então vamos lá? A primeira pergunta é: quando você lê? De manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro? Bom, gente, eu leio a hora que dá. Na verdade, eu gosto de ler a qualquer momento. Eu já li só de manhã, eu já li só à tarde, eu já li só à noite. No momento eu leio geralmente meu momento com maior tempo de leitura é durante o meu caminho casa e trabalho. Onde eu tenho um pouquinho de mais tempo, eu fico um pouco mais relaxada. E como a viagem é um pouco grande, ficou ótimo. Como a viagem é um pouco longa, eu geralmente fico em torno de uma hora e meia da minha casa até o meu trabalho, então eu aproveito esse tempo para ler. O único problema é o seguinte: quando eu começo a ler e começo a dormir no ônibus, aí é punk. Mas é esse momento que eu leio mais. Eu gosto muito de ler na minha cama à tarde, depois de ver em dias assim que eu não estou trabalhando. Eu gosto de arrumar minha casa, almoçar e depois pegar uma coberta, pegar um livro e ler um pouquinho. Eu gosto muito desse momento que eu tenho também, além do trabalho casa, desse momento mais em casa para ler. Segunda pergunta: você lê apenas um livro de cada vez? Sim. Vou explicar. Eu leio um livro de cada vez. Se você entrar na minha conta do Goodreads ou na minha conta do Scoob, que são duas redes sociais literárias que eu estou sempre atualizando, vocês vão ver que tem 5, 6, 7 livros que eu estou lendo no momento. Na verdade, eles foram livros que eu comecei a ler e por algum motivo eu tive que parar. Mas eu leio um de cada vez. Eu já fiz uma experiência de ler 2 livros ao mesmo tempo, deu certo. Eu tentei novamente ler 2 livros ao mesmo tempo, mas não é que não deu certo. Eu fiquei tão presa na primeira história que eu acabei abandonando o segundo. E só depois eu retornei à outra leitura. Mas eu geralmente prefiro ler um livro de cada vez. Eu gosto dessa interação de entrar no livro. Entendeu? Pegar o livro e ficar nele e me abraçar o livro e a história e não misturar 2 histórias, porque no final eu leio 2 livros ao mesmo tempo e a sensação de que eu não li livro nenhum. E pra não ter também tem uma piada que rola na internet do cara que tá lendo 3 livros, Dom Casmurro, No Senhor dos Anéis e As Veias Abertas da América Latina. E aí ele fala que tá adorando as 3 leituras, porque ele está na parte onde o Bentinho leva o anel para o Uruguai. Entenderam? Mas então eu prefiro ler um livro de cada vez, eu me sinto melhor assim, lendo um livro de cada vez, beleza? Pergunta número 3. Qual o seu lugar favorito para ler? Como eu disse lá na pergunta 1, meu lugar favorito para ler é na cama. Eu gosto de ler lá na minha cama, quentinha, sabe? Com os travesseiros, umas almofadas. Mas o meu segundo lugar preferido para ler tem sido o ônibus, sentadinha na leitura, graças ao meu bom, graças ao minha boa cabeça, meu bom cérebro, meu bom corpo, eu consigo ler no ônibus. Há uma série de pessoas que não conseguem ler em movimento, mas eu consigo. Às vezes, muito raramente, eu fico um pouco enjoado e acabo não conseguindo ler. Mas é muito raro, é tipo
uma em cada 1000 vezes que eu leio em ônibus. Então, eu adoro ler, né? Esses são os meus 2 lugares favoritos para ler. 4. O que você faz primeiro? Lê o livro ou assiste ao filme? Gente, eu leio o livro. Eu vou confessar pra vocês que eu nunca li Crepúsculo, tá? Porque eu não consegui ler Crepúsculo. E por conta disso eu nunca vi o filme. E é uma série de filmes aí que quando eu vejo passando na TV, eu quero muito ver, eu quero muito assistir, mas eu troco de canal porque eu ainda não li o livro. E eu não quero estragar essa experiência que eu tenho. É muito complicado quando você vê uma história, você assiste uma história e vai ler o livro depois. Porque assim, por mais que a ideia cinematográfica seja trazer um personagem, um ator, uma atriz muito parecido com as características daqueles personagens do livro, sempre tem algo diferente. E aí quando você vai ler o livro depois de ver o filme, aquilo fica um pouco perdido. Eu vou dar um exemplo bem clássico que já aconteceu na minha vida há muitos anos atrás. Eu li Escrava Isaura. Pra quem não sabe, Escrava Isaura já foi uma novela, já foi série, já foi de tudo um pouco. E teve uma novela muito emblemática, muitos anos atrás, na década de 80, se eu não me engano, que teve Escrava Isaura com uma atriz específica. Gente, eu não conseguia desvincular a atriz da personagem. Toda vez que eu li o livro, toda vez que eu tava lendo o livro, e eu li as partes e as descrições daquela personagem, eu via aquela atriz. Então pra mim perde um pouco da parte da imaginação. Quando você lê o livro, a gente trabalha a imaginação, a gente trabalha a criatividade, a gente trabalha uma série de coisas e mecanismos no nosso cérebro. E quando você já associa uma pessoa com aquele personagem, né, você vê aquela figura com aquele personagem, é muito complicado. E aí eu fico assim, não tem. Então eu abomino, claro, raras as exceções. Acontece algumas vezes de eu sem querer, por N fatores, de ver o filme antes do livro. Como aconteceu com Garota Exemplar. Eu já vi o filme Garota Exemplar, mas eu quero muito ler o livro. Mas foi uma situação e uma circunstância muito complicada que eu não conseguia não assistir o filme. Pergunta número 5. Qual formato do livro você prefere? Livro físico? Audiobook? E-book? Bom, eu amo o livro físico. Aqui está, né, que é a prova que eu tenho pra vocês de que eu amo livro físico. Outra prova, que sou bibliotecária. Trabalho em uma biblioteca. Então eu amo mais ainda livro físico. Mas, gente, inventaram uma coisa muito linda, muito legal, muito fantástica, chamada e-reader. E eu adoro o meu e-reader, que é o Kindle, no meu caso esse aqui é o Kindle. Eu adoro o meu Kindle. Ele é de uma praticidade e uma satisfação tão grande. Eu fico assim, tem hora que eu falo assim, gente, como é a cabeça do ser humano, como nós somos espetaculares, como nós somos inventivos e criativos. Então, eu gosto muito de livro físico, mas de um tempo pra cá, depois que eu comecei a consumir, a utilizar um e-reader, eu também gosto do e-reader. Mas assim, se for pra escolher um, será livro físico. Mas eu consigo casar os dois muito bem, sabe? Eu consigo utilizar os dois tipos de mídia, de coisa, de formato, que a gente chama, né, na biblioteconomia a gente chama de formato, de suporte. Os dois suportes muito bem e eu adoro. Então, gente, comprem livros físicos, comprem readers, sejam felizes do jeito que vocês acharem melhor. Pergunta número 6. Você tem algum hábito exclusivo ao ler? Não. Na verdade, eu ainda não notei se eu tenho esse hábito, gente. Se tem algum hábito que eu tenho ao ler. Eu gosto de ler, eu gosto de me sentir confortável lendo. Eu não consigo ler quando tem muita gente falando perto de mim. Eu não consigo me concentrar tão bem quando tem muita gente perto de mim. Mas se eu pensar em ler, eu gosto de ler o meu hábito seria ler na minha cama. Como esse é um hábito que eu não uso muito, então eu não posso colocar ele como hábito, né? Concordam? Também acho. Mas eu não tenho nenhum hábito, não. Eu acho que o meu hábito mais forte é que eu expresso facilmente todas as emoções que eu tô lendo no livro. Então, se há um espanto, eu me espanto. Se há um... Sabe quando tem lá no personagem? Fulano apertou os olhos e eu tô assim, ó, os olhos apertados lendo.
levantou a sobrancelha e eu levanto a minha sobrancelha. Esse é o único hábito, talvez seja até um vício que eu tenha enquanto eu tô lendo. Mas fora isso, eu não tenho nenhum hábito exclusivo a ler. Eu gosto só de ler com uma boa iluminação, confortavelmente. Eu gosto de ler confortavelmente. Pergunta 7. Essa pergunta, gente, vou dar aqui uma observação, um parênteses. Essa pergunta ela é muito estranha, porque ela não tem nada a ver com o resto das outras perguntas, mas, né, tá aqui e vamos respondê-la. Número 7. As capas de uma série têm que combinar ou não importa? Gente, eu tenho toque, elas têm que combinar, tá? Não tem essa coisa de capa diferente não, porque fica muito estranho. Você tá lá bonitinho, 1, 2, 3, aí o quarto livro não tem nada a ver, o quinto livro já não tem mais nada a ver, e assim sucessivamente. E aí o sexto livro é igual a capa dos 4 primeiros. É muito estranho, então elas têm que combinar. Elas têm que combinar porque eu tenho toque, eu gosto de colocá-las tudo bonitinho, arrumadinho. Ó, aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, elas estão todas combinando aqui, ó. Então, eu gosto assim. Então, gente, essa foi a tag Meus Hábitos de Leitura. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se curtiram esse vídeo, dê um joinha, se inscrevam no canal e me sigam em todas as redes sociais. Espero vocês no próximo vídeo. Mil beijos e até a próxima. Tchau!